Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos aqui estudando Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, a vida cristã debaixo da direção, da unção, sob o poder e o mover do Espírito de Deus. A igreja cristã, nos seus primórdios, é um testemunho vivo, maravilhoso, para a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. A sabedoria, a sabedoria, ela é amiga da verdade. Invariavelmente, em todo lugar, em toda a manifestação religiosa, toda forma de espiritualidade que busca um desenvolvimento, um amadurecimento espiritual, um compromisso com a sabedoria, acaba se desenvolvendo um amor e um compromisso pela verdade. Nós vamos à leitura aqui da, da narrativa, das palavras de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, membro do Sinédrio e também um mestre da lei ou um doutor da lei, um homem muito respeitado pelos judeus. Inclusive, este Gamaliel foi o mestre, foi um instrutor de Saulo, do rabino Saulo, depois conhecido como apóstolo Saulo ou apóstolo Paulo. Foi com Gamaliel que o apóstolo Paulo aprimorou o seu conhecimento rabínico, o seu conhecimento da legislação religiosa, dos costumes e das práticas religiosas do povo ao qual ele pertencia. No princípio, o apóstolo Paulo não se mostra um bom discípulo de Gamaliel. No princípio, o apóstolo Paulo a nós decepciona e decepciona em muito, talvez por Paulo estar querendo impressionar a maioria do sinédrio, provavelmente porque talvez ele fosse candidato a ocupar a cadeira que Gamaliel estaria a deixar algum tempo depois. Mas vamos à leitura do discurso de Gamaliel. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir para fazer a estes homens. Porquanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Jesus. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Graças a Deus pela leitura da sua palavra e que ele nos abençoe nesta breve meditação sobre este tema. As palavras de Gamaliel são palavras de um homem comprometido com a verdade e com a sabedoria. E conseguiu aplacar a ira, o ódio, o ânimo homicida de dos sacerdotes que compunham a hierarquia no sinédrio e que também eram responsáveis pela administração do templo, os saduceus, que era um grupo que tinha o sumo sacerdócio e as principais posições na administração do templo. Nós já
lemos, já estudamos, já sabemos que um tempo antes os apóstolos haviam sido aprisionados, né? Tiveram a sua atenção chamada pelo Sinédrio, disseram que não obedeceriam a eles e continuariam proclamando a verdade de que Jesus Cristo, que havia sido morto por ordem de Pôncio Pilatos, após uma conspiração dos principais sacerdotes, Deus o havia ressuscitado. Deus o havia ressuscitado. O ambiente era esse. O ambiente era esse. A decisão tomada na madrugada, fora de hora, durante uma reunião irregular, que levou a uma condenação não só injusta, uma condenação que contrariava o próprio estatuto, a própria legislação, o próprio funcionamento do Sinédrio, da lei dos judeus. Foi algo feito às pressas, às carreiras. Gamaliel certamente não esteve presente naquela reunião que resultou na condenação de Jesus Cristo pelo sumo sacerdote. E muitos outros integrantes do Sinédrio não estavam presentes, porque foi uma reunião irregular. Presentes estavam aqueles que haviam conspirado. E por estarem presentes aquele, a decisão foi a que foi tomada, mas são todos membros da mesma instituição, da mesma fé. O ambiente não era um ambiente mais simples, era um ambiente, politicamente falando, frágil. Gritos de rebeldia, de ressurreição, de revolução, tentativas de frustrar a posição romana naquela região, debates intermináveis sobre quem poderia ou não ser o sumo sacerdote, sobre se os descendentes de Herodes poderiam ou não ocupar as posições que ocupava nas várias regiões do território de Israel, entre o povo judeu que havia sido dividido em 4 regiões administrativas. Politicamente, a situação daquela região e do povo de Israel, do povo judeu, era uma situação frágil, uma situação fragilizada. Ao mesmo tempo, a hierarquia religiosa e política que administrava principalmente o templo, né, era, em parte, favorecida pelo império. E a administração das atividades religiosas resultava na movimentação de grandes quantias, de volumosas quantias, de ofertas, de sacrifícios, de dedicação. Judeus de todo o mundo conhecido daquela época, regularmente, de tempos em tempos, estavam na Cidade Santa para apresentar a Deus o seu culto, apresentar as ofertas, os sacrifícios, a gratidão. Por algum tempo, não foi muito tempo, por algum tempo, todos os aflitos, desesperados, doentes, perturbados, inválidos, rejeitados daquela região ficaram sem ter a quem recorrer. Lembre-se que multidões procuravam a Jesus Cristo. Jesus Cristo passava o dia ensinando, proclamando a verdade, ensinando a verdade. Juntamente com o ensino da verdade, da mesma maneira com que ele explicava e apresentava o propósito amoroso de Deus para com a humanidade, ele também demonstrava a veracidade das palavras através dos atos, das ações, curando os enfermos, purificando os endemoniados, trazendo visão aos cegos, curando paralíticos, né? Libertando pessoas da maldição, da lepra e outras doenças e outras questões que todo envolvia. O amor de Deus em Cristo Jesus não era algo teórico. O amor de Deus em Cristo Jesus não era um ideal político. O amor de Deus em Cristo Jesus foi algo verdadeiro, prático, vivo. O Deus que ama, o Deus que importa, o Deus que celebra o arrependimento do pecador, o Deus que se alegra, né, a parábola do Deus que dança, o Deus que se alegra em receber aquele que havia se perdido.
é um conceito vivo através do ministério de Cristo Jesus. Por algum tempo, essas centenas, esses milhares, entendo que milhares de milhares, porque todo o império político, econômico e religioso, quanto mais ele ostenta, é porque mais miséria há à sua volta, ao seu redor. Eu nunca deixei de dizer o quanto eu sou fã da arquitetura. Se eu pudesse, viajaria o mundo. Eu gosto de arquitetura. Mas eu tenho plena convicção de que estruturas lindas, maravilhosas, que erguidas. Aqui no Brasil também temos coisas fantásticas, mas vamos pegar aí a Europa e outros lugares do mundo. Só se realizaram, só conseguiram ser levantadas, erguidas, porque milhares e milhares e milhares de pessoas foram esquecidas, abandonadas, exploradas, deixadas à própria sorte, ou escravizadas, ou morreram de fome pelos governantes, pelos líderes, ou seja por quem for, porque o importante para aqueles homens era construir os monumentos que entrariam e entraram para a história. Então nós temos um aspecto de um templo magnífico, um sacerdócio esplendoroso, magnífico, vistoso, mas temos multidões de famintos, desamparados, de esquecidos, de amaldiçoados, procurando ajuda onde ela surgia de quando em vez. Jesus morreu. Milhares e milhares não tinham mais a quem recorrer. Mas depois de algum tempo, a notícia foi espalhada. Deus ressuscitou a Jesus que foi crucificado. E ele, quando foi levado aos céus, enviou o seu Espírito sobre aqueles que creem. E agora os discípulos daquele Jesus estão realizando os mesmos milagres. Estão proclamando a mesma mensagem que ele proclamava, com o mesmo poder e autoridade que ele anunciava. É como se Jesus estivesse vivo entre eles, com eles ou através deles, muito embora nós não consigamos vê-lo ou reconhecê-lo, mas aqueles que o seguiam e agora estão, eles até parecem com aquele Jesus. Eles falam como Jesus falava. Eles abençoam como Jesus abençoava. Eles curam da mesma maneira como Jesus curava. A verdade do Evangelho, as boas novas da salvação, a chamada ao arrependimento, ao perdão, a oferta da graça de Deus para a vida daquele que se dispor a crer, continuou. Continuou. Continuou e agora de uma forma intensa de novo. E os sacerdotes começaram a se incomodar, porque os apóstolos nunca se posicionaram como uma rivalidade religiosa ou como uma facção religiosa que contrariasse em algum momento a religião, a fé ou as tradições dos judeus. Os apóstolos, como nós dissemos, são todos eles judeus. Todos eles judeus. Todos eles praticantes do judaísmo. Todos eles tementes a Deus. Todos eles conhecidos nas cidades, nos vilarejos, perfeitamente identificáveis, majoritariamente como judeus da Galileia. Ninguém tinha como dizer que era uma nova religião, ou uma religião rival. A mesma verdade que Jesus Cristo sempre fez questão de trazer à tona, que se encontra na palavra de Deus, fazendo objeções, sim, a interpretações inúteis, ou descontextualizadas, ou fora do contexto, acomodações teóricas do que diz a palavra de Deus, fazendo oposição, sim, ao que não é palavra de Deus, mas trazendo à tona, purificando, renovando, restaurando a verdade do que Deus
declarou, manifestou, revelou através da história. E os apóstolos viviam como Jesus ordenou que eles vivessem. Eles ensinavam, eles mantinham a comunhão, eles ajudavam os necessitados. Tudo que se vê nos evangelhos, no ministério de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, é visível no ministério dos apóstolos. Porque a vida de comunhão, a vida de submissão ao Espírito Santo, é uma vida de muito embora apóstolos, é uma vida de permanência na condição de discípulo eterno do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos eram homens poderosos e santos. O Espírito Santo de Deus poderosamente agia na vida daqueles homens comuns, daqueles homens que estavam sendo moldados após alguns anos com Jesus Cristo e agora sob o cuidado, sob a direção ativa, plena do Espírito Santo. Eles são levados a situações extremas para as quais eles jamais haviam se achado preparados, porque não eram pessoas do clero da época, não eram integrantes do clero, não pertenciam às altas camadas da sociedade, eram homens comuns, homens incrivelmente comuns. Não há sobrenaturalidade no ser humano. Não há uma capacidade extraordinária. Não. Homens comuns. Homens e mulheres comuns, incrivelmente comuns. O que é o diferencial? É Jesus Cristo. A consciência plena, a consciência transbordante de que Jesus Cristo está vivo. E toda aquela vida que irradiava dele e atingia as multidões se manifestava através da vida dos apóstolos. Então eles continuaram, eles não pararam. Se reuniam de casa em casa, pregavam o evangelho. E todos aqueles que acreditavam ser Jesus o Cristo, o Messias, o prometido de Israel, se reuniam no templo, numa das áreas do templo, uma das áreas comuns do templo, para ouvirem os ensinamentos dos apóstolos. Quando o povo das mais diversas regiões tomou conhecimento de que o ministério de Jesus Cristo estava tendo continuidade através das vidas dos discípulos dele, começaram a buscar. Porque estavam famintos, ou porque estavam doentes, ou porque haviam fracassado em algum aspecto das suas vidas, precisavam de conselho, precisavam de orientação, precisavam de um motivo para seguir em frente. Não tinham acesso a tratamento médico. Chegou ao ponto, as pessoas descobriram o trajeto que os apóstolos faziam nas suas idas para o templo, onde eles estavam diariamente. As pessoas começaram a trazer os doentes, os inválidos, e colocar no caminho, num ato desesperado, numa ideia de que, se pelo menos a sombra do apóstolo tocar. É o que o texto aqui nos declara. Traziam doentes, atormentados, endemoniados. Essas pessoas eram libertas, eram curadas. Não é porque ficaram ao alcance da sombra, ou pelo passar, ou pelo caminhar, deste, daquele ou daquele outro apóstolo. É porque o Espírito de Cristo habitava plenamente na vida daqueles homens. Era a igreja, ainda não chamava igreja, eram os do caminho. Eram cheios do Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito da criação, o Espírito da ressurreição. Eles tinham essa consciência.
Podiam não saber ao certo para onde estavam sendo guiados ou conduzidos, mas tinham a certeza de que estavam sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo da mesma maneira em que foram guiados e conduzidos por Cristo Jesus no período em que estiveram com Jesus Cristo. A segurança era absoluta. Então, a disposição em proclamar a verdade era total. A disposição para viver a verdade ensinada por Cristo Jesus era total. Os do caminho eram respeitados como religiosos judeus. É o que a Bíblia declara, havia respeito. Outros que não partilhavam da mesma convicção não se aproximavam, mas havia respeito, porque era visível, era transparente que na vida deles o que se demonstrava, o que exalava, o que passava era o amor a Deus, era o temor de Deus. Mas a verdade é verdade. Em nome de quem vocês fazem isso? O poder de quem vocês fazem isso? Quem lhes deu esse poder? Quem lhes deu essa autoridade? De onde vêm essas capacidades que vocês estão demonstrando, que até pouco tempo atrás ninguém as via em vocês? E eles falavam: Jesus. Jesus de Nazaré, a quem os sacerdotes condenaram injustamente à morte, entregaram aos romanos, foi crucificado e morto, ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele é o prometido a Israel, ele é o ungido de Deus. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E isto que é feito agora, tudo isso que está sendo realizado, todos esses atos que demonstram a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, são feitos em nome deles. Os saduceus não gostaram de saber que aqueles discípulos de Jesus estavam proclamando as boas novas da salvação, mas ficaram ofendidos principalmente por estar sendo proclamado juntamente com as boas novas da salvação, que eles haviam sido covardes a tal ponto de condenarem à morte o ungido de Deus. É o que nós falamos, o risco da hipocrisia. Quando a vida não está próxima do testemunho. Quando o viver se distancia das palavras ou das supostas convicções, a hipocrisia. Os saduceus, principalmente, se enfureceram, mandaram prender os apóstolos, colocaram eles numa prisão pública, marcaram uma reunião do Sinédrio, mas durante a noite, os apóstolos foram soltos por um anjo de Deus. Deus enviou um anjo e eles foram soltos. Esse anjo libertou os apóstolos e falou para eles: tá, agora que vocês estão soltos, vocês voltem para o templo logo pela manhã e continuem a proclamar a salvação. Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Quando o Sinédrio se reuniu, mandou chamar os apóstolos que haviam sido aprisionados, chega a notícia de que os homens haviam desaparecido. Logo em seguida, chega alguém desesperado, correndo: olha, aqueles que estavam presos estão lá no templo, no pórtico de Salomão, onde eles sempre ficam. Estão pregando a salvação em nome de Jesus. E os senhores proibiram. Mais uma vez, lá vai a guarda e leva os apóstolos. Sem nenhuma violência, porque estavam com medo. Não sei se com medo pela maneira com que eles haviam sido libertados ou pela ousadia de, apesar de terem sido libertados, estarem lá de novo, proclamando a mesma mensagem de salvação, talvez com medo das multidões que estavam ouvindo a palavra de salvação.
Mas eles foram levados novamente ao Sinédrio. Novamente. E foi perguntado aos apóstolos, o próprio sumo sacerdote: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ele participou da reunião que deliberou, que decidiu covardemente entregar a Jesus Cristo ao representante de Roma, porque na verdade o Sinédrio não tinha autoridade, não tinha o poder para decretar a morte de ninguém. Eles não tinham. Eles não tinham direito de executar absolutamente ninguém. Era um Estado sob dominação romana. Sentença de morte só um interventor, um governador romano, um representante do Império Romano poderia decretar. Mas num conluio, num conchavo, acusaram Jesus de blasfêmia. Jesus não foi o primeiro a apresentar Deus como Pai. Deus como Pai de Israel, a nação de Israel, Deus Pai como Pai, o Criador da humanidade, não foi o primeiro. A paternidade de Deus não foi. Jesus não foi o primeiro. Ele resgata da verdade, da lei, das profecias. Ele fala de forma pessoal: meu Pai. Meu Pai. Referindo-se a Deus, sendo ele filho. Fala de uma maneira totalmente única. Mas alguém apresentar-se como filho de Deus não seria necessariamente uma blasfêmia. Ah, mas ele se fez igual a Deus. Não há necessariamente nenhuma blasfêmia. Ele não mentiu, porque ele é o eterno Filho de Deus, gerado na eternidade, como os cristãos adotaram para falar. E os apóstolos têm a resposta ao sumo sacerdote: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Meu Deus, até quando? Até quando? Até quando a igreja vai insistir em inverter essa verdade? Até quando? Primeiro, obedecemos a Deus em todas as coisas. Em todos os aspectos das nossas vidas, obedecemos a Deus, incluindo a justa, a legal obediência, respeito às autoridades constituídas. Mas tentar inverter esses valores é uma tragédia. Primeiro Deus. Acima do sinédrio. Acima das instituições. Acima do concílio. Acima do conclave. Acima da Assembleia Geral. Acima dos anciãos. Acima dos presbitérios. Primeiro obedecemos a Deus. Porque a verdade de Deus para a nossa vida, para que nós a obedeçamos, não são tão complicadas assim que precisa se reunir 50, 150, 200, 2.000 anciãos dos cristãos para deliberarem como o verdadeiro cristão agirá. Não, para com isso, isso daí é outra coisa. Isso daí é outra coisa. Ah, o verdadeiro cristão tem que votar para... Isso é satanagem. É um desvirtuamento da verdade. Aqueles que são colocados como pastores, como cuidadores, como guardiões da fé para o cuidado, violam as suas responsabilidades, querem se tornar donos, proprietários, administradores da consciência religiosa, tentando quebrar o elo
da comunhão do indivíduo ou do grupo com o Todo-Poderoso Deus, né? Colocando pedágios espirituais, pedágios religiosos. Primeiro devemos obedecer a Deus. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o num madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. Os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo, são apresentados aqui como uma comunhão profética. Homens e mulheres debaixo da autoridade do Espírito Santo, capacitados sim a proclamarem sim a verdade da salvação nos termos, nos moldes do que foi dito, proclamado e realizado por Jesus Cristo. Mas o que agride aqui a pseudoconsciência religiosa dos saduceus não é os apóstolos falarem em ressurreição que eles não acreditavam. Era o grupo religioso mais estranho, né, que poderia haver entre os judeus. Né? Não acreditava em anjo, não acreditava em demônio, não acreditava em ressurreição, não acreditava em nada. Não acreditamos na lei, mas assim, uma suposta crença seca, limitada, né? Conveniente. O reino de Deus, pelo que nós entendemos aqui, nos ensinamentos dos evangelhos, o reino de Deus para os saduceus não significava mais absolutamente nada. O reino pelo qual eles se interessavam era o reinado, o sacerdócio, o reinado religioso, e o império e o reino que a eles interessava era o romano. Era o romano. O que Roma tem a oferecer para os saduceus, aparentemente, pelo que nós sabemos, estava muito bom. Havia grandes divergências entre eles e os fariseus. É claro que o clima aqui, nessa reunião, a maneira como os apóstolos responderam à coragem, à ousadia, acusou o sumo sacerdote, a classe sacerdotal ali representada, de assassinato. Muito embora tenha proclamado que Deus de Israel ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o constituiu príncipe e salvador. Através de quem a mensagem da salvação era proclamada, chamada ao arrependimento. Eles eram arrogantes e presunçosos demais para aceitarem qualquer ideia de arrependimento. Tá? Tem muita gente assim que não, eu sou ungido de Deus e ninguém, né? Inquestionáveis. Em atos, em palavras, né? Como se não errassem nunca jamais. Não é bem dos saduceus que eu estou falando. Mas há esse paralelo histórico, toda essa. Nós encontramos aí esses grupos difíceis de se lidar, que amam manipular a fé, que amam se intrometer nas estruturas religiosas para se alimentarem da vida, da fé, da esperança e da confiança das pessoas. A intenção dos saduceus era condenar à morte aqueles homens. Mas temos aqui um homem sábio, Gamaliel. Na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida do cristão, muitas e muitas vezes nós encontramos um aliado, um amigo, onde nós menos imaginamos. Onde nós menos imaginamos. Gamaliel aqui se apresenta praticamente como
um outro anjo, pronto para libertar aqueles homens. Primeiro porque ele não queria ter na consciência participar de uma reunião que deliberou pela morte, pelo assassinato de pessoas inocentes, de homens que não representavam absolutamente nenhuma ameaça para quem quer que fosse. O ministério dos apóstolos não estava tirando os judeus da fé judaica. Não estavam. Não estavam privando o judaísmo dos seus fiéis. O culto do templo não era prejudicado. Nunca houve nenhuma tentativa de prejudicar o culto pelos apóstolos. Muito pelo contrário, eles participavam e aproveitavam a liberdade, a oportunidade para proclamar a verdade da salvação. Não estavam lá vendendo absolutamente nada. Estavam proclamando a verdade que eles haviam experimentado. Ciúmes, ódio, desprezo. Os sacerdotes entenderam que não podiam suportar. Aquilo havia passado dos limites. O quê? O Deus de Israel ressuscitar alguém dos mortos? É isso? É essa a tragédia? O Espírito de Deus capacitar homens e mulheres a proclamarem a verdade? Isso é proclamar a verdade da história de Israel, do agir de Deus através dos patriarcas, através dos profetas, através dos líderes. Não há nenhuma novidade na vida dos apóstolos. Não há nenhuma algo inédito no que acontecia. Era intenso, era magnífico, era maravilhoso, mas incomodava. Incomodava porque apresentava a resposta de Deus aos anseios do povo, às necessidades de Israel, às necessidades do mundo, de uma maneira que não a queriam receber. Não, isso não pode ser de Deus. O nosso Deus não age assim. O Deus a quem eles diziam servir, os sacerdotes, os políticos, os religiosos profissionais, não agia assim através da vida deles. Porque o viver deles ignorou a verdade que eles ensinavam e transmitiam às outras pessoas. Mas levanta-se Gamaliel, colocando, pelo menos por algum tempo, um curto espaço de tempo, o sinédrio no caminho correto, no caminho da verdade. Dizendo, primeiro ele foi respeitoso com os seus pares, né? Pediu que os apóstolos fossem retirados, para não parecer que ele estava abrindo uma dissidência entre os membros do sinédrio. Após a retirada dos apóstolos, ele faz lembrar aos integrantes do sinédrio. Ele faz lembrar aos integrantes do sinédrio que Deus não precisa de ajuda humana para absolutamente nada. Que os reinos, que os governantes, que as nações, que os países, que os povos façam guerras entre si. Vá lá. Mas ninguém precisa arrastar o nome de Deus para suas tragédias e suas propostas, para suas aventuras messiânicas. Não. E se você sabe que o nome de Deus está sendo usado em vão, nós que acreditamos em Deus, sabemos que Deus é poderoso, aliás, todo-poderoso, para julgar entre homem e homem, entre verdade e mentira.
Gamaliel usa esse raciocínio, essa linha. Não é este o primeiro nome que se apresenta para o povo como sendo o ungido, o prometido, o Messias. Aí ele cita 2 ou 3 que iniciaram revoltas, rebeliões e deram em absolutamente nada. Não é porque a pessoa está usando ou invocando o nome de Deus, o nome da fé, a religiosidade, o aspecto, a aparência, que Deus se vê comprometido com as ações humanas. O Senhor Deus fará justiça a si mesmo. O nome de Deus não pode ser zombado. O judeu e o cristão são ensinados a não usar o nome de Deus em vão. Não trazer o nome santo, as coisas santas, para as piadas, para as lorotas, para as mentiras. Olha o que está acontecendo. Olha o que se transformou parte do universo religioso cristão. Você tem dificuldade de diferenciar o artista de stand-up, o comediante, do pregador do evangelho. Porque em alguns momentos você vê mais coerência no profissional do entretenimento do que naquele que vive da proclamação da fé, que é um verdadeiro palhaço. Ou um zumbi espiritual. Há limites. O nome de Deus é santo. A palavra de Deus é santa. Deve ser proclamada com devido respeito, de acordo com o propósito estabelecido por Deus. E Gamaliel chama a atenção do Sinédrio. Se o propósito desses homens, se o agir desses homens, se a proclamação desses homens está de acordo com a vontade de Deus, não façamos oposição para não sermos contados como aqueles que lutaram contra Deus. Não vamos nós agir como infiéis, porque até então esses homens não são infiéis à verdade, não são. Estranho ser preciso um homem do porte de Gamaliel levantar-se para falar a verdade. E após ele vem um Saulo que aprendeu com ele, mas desprezou, disposto a matar, a seguir o conselho do Sinédrio, a seguir o conselho mais fácil, a seguir as ordens dos saduceus. Por quê? Algumas pessoas vivem presas às hierarquias. Não, nós precisamos ter paciência, irmãos. Vai chegar a hora em que nós poderemos falar. E o parasita está lá. Nós não podemos ofender, porque este homem foi grandemente usado por Deus no passado. Lembrem que há 50 anos atrás, quando tivemos aquele problema, foi ele que arriscando a própria vida. E daí? E o que se tornou hoje? Um impedimento à verdade, um obstáculo à sabedoria. Um inimigo de Deus, um inimigo da fé. Descendente de Caim. Ah, Deus escolheu Abel? Não escolheu, não. Se não for através da minha vida, não vai ser da dele. Vai lá e mata o outro. Por inveja, por ciúmes. A religiosidade compartimentada, sem a devida comunhão com o Deus Todo-Poderoso, gera isso. Mas em Gamaliel nós temos ainda a beleza da sabedoria que Deus a todos concede gratuitamente. E a capacidade, ainda que momentânea, de trazer luz e verdade a consciências raivosas, cheias de ódio, cheias de homicídio, cheios de tudo que é abominável na vida daqueles que se apresentam como ministros de Deus.
Por isso muitas pessoas confundem o Evangelho de Jesus Cristo como algo que pode enfeitar uma espada, que pode enfeitar uma metralhadora, um canhão ou um míssil. Ah, vamos pôr este brasão aqui. Deus certamente abençoará. Não. Não tem vínculo, não tem relação com a morte. O Evangelho de Jesus Cristo é proclamação para a vida. Vida pela fé em Cristo Jesus. Gamaliel foi ouvido. Os saduceus entenderam da oposição de um homem sábio. Certamente os fariseus acompanharam Gamaliel. Ele teve o apoio, porque não era qualquer um. Gamaliel era um dos representantes de uma das escolas rabínicas, das duas escolas rabínicas mais influentes, importantes, né, naqueles dias. Era um homem reconhecido pelo povo como um homem sábio. E nesse momento, nesse instante, o Sinédrio pouco pôde fazer contra os apóstolos e contra a verdade por eles proclamada. Foram chamados, foram açoitados, a penalidade de açoites, que poderia até 40 menos 1, 39, né? Condenado até 40 açoites e você tira um por misericórdia, então 39. E como eles saíram dali? Os apóstolos se retiraram do Sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Jesus Cristo. Espera lá. Os apóstolos, após serem presos de novo, espancados, quando foram libertados, se retiraram, contentes por haverem sido considerados dignos de serem o quê? Eles não foram condecorados, não receberam um convite para pertencer a ordem alguma. Foram considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Graças a Deus pela sabedoria de Deus, que é distribuída gratuitamente para as mentes e corações de homens e mulheres que temem a Deus ao redor do mundo. Pessoas que em algum momento acabam se posicionando em favor da verdade, ainda que não tenham um compromisso com a fé cristã, mas conseguem enxergar o mover de Deus na vida de homens e mulheres que temem a Deus, que servem a Deus em Jesus Cristo. Gamaliel foi um desses homens. Gamaliel foi um desses homens. Esse é o primeiro retrato. Essa é a primeira amostra do que Deus pode realizar através de vidas comprometidas, compromissadas e entregues a eles, dispostas ao serviço divino. Não ao serviço religioso necessariamente. Não ao serviço religioso necessariamente. A verdade triunfará. A verdade sempre triunfa. Não importa quanto entulho, quanta mentira, quanta maldade lancem sobre a verdade triunfará. O Evangelho de Jesus Cristo triunfará. Não importa a quantidade de bandeiras que tenham surgido. Não importa o número de opositores. Não interessa a agressividade, a arrogância daqueles que se opõem. E também não devemos temer o cinismo de muitos que se apresentam como defensores da fé e da verdade e que, na verdade, só têm compromisso com outros poderes, com outros atores secundários.
Não há adversário ou inimigo que possa, de fato, fazer frente ao Evangelho de Jesus Cristo. Ah, surgiu uma nova doutrina. São as mesmas velhas doutrinas com uma roupa nova e diferenciada. Que se resume no final, por amor ao mundo, amor ao pecado, amor ao dinheiro e ódio a Deus e à verdade de Deus. Mas a verdade tem triunfado através da história da humanidade. E a nossa fidelidade à verdade que garante a nossa perseverança, que garante a nossa permanência, a nossa continuidade no caminho santo, no caminho correto, na comunhão, na fé em Cristo Jesus. A verdade liberta. Foi o que disse Jesus. Porque ele traz a libertação. Porque Cristo é a verdade. A verdade que tantos buscam em relação às suas vidas, aos acontecimentos, a verdade em relação às tragédias, a morte, a destruição. A verdade é que Cristo Jesus zela. Cristo Jesus vela pelos seus. Cristo Jesus cuida para que a verdade se sobressaia, para que a verdade triunfe. E é permanecendo na verdade que nós vamos triunfar. Não é se associando a religiosismo político e ideológico que alguém vai triunfar. Pode ganhar alguns afagos, alguns tostões, algumas posições, mas ao lado de Cristo, só aqueles que estão dispostos a viver a verdade, a experimentar, a experienciar, a pagar o preço, seja qual ele for, para permanecer em Cristo Jesus. Os apóstolos, os discípulos, homens comuns como nós, triunfaram com a verdade. Nós também triunfaremos. Abandonar a verdade não fará de ninguém um ser humano melhor. Nunca, jamais o fez. Então nós precisamos nos apoderar do que a palavra de Deus nos ensina, do que o Espírito de Deus nos incita a buscarmos. A verdade da fé, a verdade do Evangelho, a verdade da graça, a verdade da revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, que vence o mundo, que vence o pecado e que vence a morte. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te traga, te conceda paz, alegria e iluminação. Boa tarde.